Graça e paz, povo. Que bom que você chegou, que bom que você está aqui. Nós vamos começar o nosso culto de hoje. Nós vamos começar com a oração. É um momento onde você tem para falar com Deus. Pedir a Ele que essa noite seja uma noite de restauração para a sua vida, que seja uma noite de mudança. Que você saia daqui, não do mesmo jeito que você entrou, que você saia daqui melhor. Que você saia daqui mais feliz, que você saia daqui contente, entendendo quais são os reais propósitos de Deus para a sua vida. E gostaria de pedir você que pode colocar de pé, ficar de pé. Nós vamos orar. Fique de pé nesse momento. Pense, feche seus olhos, aqueles que podem, e tenta tirar tudo aquilo que venha a distrair você, tudo aquilo que venha a tirar o seu foco do que realmente é importante nesse momento, que é a real presença de Deus e a palavra dele que vai ser ministrada através dos louvores, através de cada palavra dita aqui na sua vida. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, porque nós entendemos que o melhor lugar para estar não é outro senão na tua casa, Senhor Jesus. Essa igreja é a casa do Pai. O melhor lugar para nós estarmos é na casa do Pai. Na casa do Pai nós temos aconchego, na casa do Pai nós temos consolo, na casa do Pai nós saímos melhor do que nós entramos. Se você entende isso, concentre-se nesse momento, porque o Senhor quer falar com você. Deus, obrigado, Senhor Jesus, por cada um que está aqui, por aqueles que estão vindo, aqueles que ainda vão chegar. Traga-os em paz, tira todos os empecilhos no caminho, destrava tudo aquilo que está travado para que esse povo venha para essa casa. As pessoas que vão ouvir essa mensagem, essa palavra, esse culto, essa nossa entrega de devoção a Ti, Senhor Jesus, que elas possam ser impactadas na casa delas também. E tudo que nós fazemos aqui é unicamente para honrar e engrandecer o Teu nome, Senhor Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Isso é que nós te entregamos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa.
nessa noite. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Vamos declarar mais uma vez que nós somos casa? Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Oh, Senhor, como nós somos gratos a Ti, Jesus, por nós estarmos aqui, reunidos para Te louvar e Te agradecer, Te engrandecer e bendizer o Teu nome. Aleluia. Vamos declarar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso e fiel nas nossas vidas. Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Temos o teu nome grande.
glória a Deus. As palmas glorificam o nome do Senhor, porque Ele é grande, mas Ele está no nosso meio nesta noite. Aleluia! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Deus está no nosso meio e você tem liberdade, porque aqui é a casa do teu Pai. Glória a Deus! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. A glória do Senhor. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Louvando o teu nome, Porque sinto o Senhor me vou louvando o teu nome. Porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus. Essas salmos são para Ele, aleluia. Toda honra e toda glória somente a Ele. Nós te adoramos, Jesus. Como é bom sentir a Tua presença aqui em nosso meio, aleluia. Como é bom sentir o Teu Espírito Santo aqui nos tocando, aleluia. Glória a Deus. Toca-nos, Jesus. Aleluia. Há um fluir diferente aqui hoje, aleluia. Há algo diferente nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito o Senhor quer falar, aleluia. Oh, aleluia. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Eu procurei
em outro lugar, e outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri, eu rio em mim e transbordei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor, sinto fluir. Deixa o rio do Senhor fluir na tua vida nesta noite. De vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Mergulhe no rio do Senhor nessa noite, porque esse rio vem direto do trono de Deus para as nossas vidas. Beba dessas águas, deixa este rio fluir na tua vida. Mergulhar no teu rio, Vou mergulhar. teu rio de vida aqui. Oh, Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. eu quero ouvir só a igreja neste momento. Sinto fluir. Sinto fluir Deixa esse rio fluir na tua vida. teu rio de vida. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, Mais uma vez. sinto fluir. O rio do Senhor está fluindo dentro dos vossos corações nessa noite. Rio de vida aqui. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor.
rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Cante nessa noite, porque o Espírito de Deus está aqui. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Deus está falando com você nessa noite. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E sabe o que você faz? Aleluia! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. E essa noite é noite de vitória. Louve, simplesmente louve, não importa. Tá chorando, louve. Qualquer situação, precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito aleluia, com muito louvor. Tá bonito, é pra Jesus. Com muito louvor, oh, aleluia. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Hoje, antes de sair pro culto, eu pedi uma palavra para o Senhor. E Ele me fez lembrar daquela palavra onde diz que quando a multidão o seguia, eles viam os milagres, coxos andavam, surdos ouviam, paralíticos andavam. E
chegando já à noite, o discípulo falou: Senhor, essas pessoas precisam retornar para suas casas. E Jesus falou: o que temos para dar para eles? Ele falou: Senhor, estamos no meio do deserto, não temos nada além do que poucos pães e poucos peixes. E o Senhor Jesus multiplicou, e aquela palavra me fez entender que quem acompanha Jesus, jamais ele despede de mãos vazias. Ele não deixa ninguém voltar da mesma maneira que veio. Se você veio aqui nesta noite, o Senhor Jesus não vai te despedir de mãos vazias. Ele tem algo para você. Ele já está falando contigo através do louvor. Não importa a situação, se você está sofrendo, louve. Se você está chorando, louve. Se você está feliz, louve. Porque o Senhor, Ele está te vendo. E se você se dispôs a vir até a casa dEle nesta noite, Ele não vai te despedir de mãos vazias. Recebe essa palavra nesta noite e vamos cantar mais uma vez com muito louvor. Porque está muito bonito e não é para mim, não é para a banda, é para Jesus. É para Jesus, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia, vamos cantar? Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore ao Senhor. Com muito louvor. O louvor, Ele quebra as cadeias. O louvor, Ele liberta as vidas. O louvor, Ele te restaura nessa noite. Ele te dá saúde. Ele cuida daquele problema que vem amanhã. Não se preocupe. Só louve Ele nessa noite, porque Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. E a gente só precisa crer. Aleluia. Se vocês creem, a vitória é daquele que crê. Glória a Deus. Glória a Deus. As palmas glorificam o nome do Senhor, porque Ele está no nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E agora chegou aquela hora tão importante de nós orarmos por nossas crianças. Cadê as crianças? Glória a Deus. Nós já sentimos a presença do Senhor. Nós estamos sentindo grandemente a presença do Senhor. Eita, coisa boa. Aleluia. Eu gostaria que todos ficassem em pé, por favor, para nós orarmos por nossas crianças, aqueles que puderem. Estenda suas mãos para cá, para nós estarmos orando por nossas crianças. A Bíblia diz o seguinte: antes de orar, eu gostaria de ministrar essa palavra na vida das nossas crianças, na vida dos pais dessas crianças e nas nossas vidas. A Bíblia diz o seguinte, no Salmo 127:3: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas nas mãos do guerreiro. Aleluia. Sabe o que significa isso? Que os filhos vão mais longe que os pais. O arqueiro são os pais, somos nós. E à medida que nós puxamos a flecha, puxamos o arco, nós estamos direcionando aonde os filhos irão. E a Bíblia fala que os filhos irão mais longe do que os pais, porque compara esse guerreiro esticando esse arco para lançar essa flecha. E essas flechas são esses filhos, são essas crianças que estão aqui representadas. E nós ministramos nessa noite que essas crianças possam ir mais longe que os pais delas. À medida que eles esticarem esse arco e que essa flecha for direcionada, que eles possam ir mais longe. Porque que eles consigam alcançar coisas que nós não conseguimos alcançar. Essa é a nossa ministração dessa noite na vida dessas crianças. Elas estarão ali. Palavra será ministrada na vida delas através das tias que estarão na salinha. Estará acontecendo ali também um culto direcionado para a vida delas. As tias estarão ministrando na vida delas através do Espírito Santo. Ali também acontecerá um culto. Elas não são babás gospels, elas não são babás que estão ali ou professores que estão meramente passando o tempo e tentando evitar que as crianças atrapalhem aqui, façam barulho, não. É um momento dedicado para essas crianças. Elas estão ali, um momento dedicado para o Senhor. E que nós possamos orar e agradecer pela vida delas. Aleluia. Senhor, nós ministramos nesta noite, Pai, na vida dessas crianças. Pai, que
Que o Senhor possa estar alcançando-as, Pai. Que o Senhor possa estar tocando no coração delas através da vida das tias que estarão ali ministrando na vida dela através do Teu Espírito Santo, Pai. Nós sabemos, Pai, que à medida que essa flecha for direcionada, ela pode ir cada vez mais longe. E nossa oração nesta noite é que essas crianças possam ir mais longe do que os pais, aleluia. Que esse momento ali seja um momento ali no Kids, seja um momento direcionado, específico, e que haja ministração na vida delas. Não existe Espírito Santo mirim, não existe Espírito Santo do adulto e da criança, Pai. Nós sabemos que o mesmo Espírito Santo que opera aqui, opera lá dentro também. E nós declaramos agora, nesta noite, Pai, bênçãos sem medidas na vida dessas crianças, que são o nosso futuro. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Podem assentar. A gente vai para um momento muito especial agora. E antes de entrar na oferta, eu gostaria que fosse espelhado ali os avisos. A gente tem alguns avisos para estar direcionando para vocês, que daqui a um pouquinho estará acontecendo alguns eventos bem importantes. Hoje o nosso pastor não está aqui por motivo de força maior, ele está adoentado, mas nós estamos orando pela vida dele. Ele já está se recuperando, eu creio que domingo que vem ele estará aqui com a gente. O Senhor faz e levanta pessoas para estar trabalhando na obra quando o anjo da igreja, que é o pastor, não está aqui. E nós temos hoje uma equipe maravilhosa que se empenhou, que trabalhou para que esse culto acontecesse. E nós só temos que agradecer a Deus pela vida de cada pessoa. Vocês não têm ideia de quanto cada vida é importante, de quanto cada detalhe é importante, de quanto cada pessoa se empenha, cada irmão se empenha para fazer com que este momento aconteça. Aleluia. Nós teremos o nosso GV da multiplicação no dia 9. Bota o outro para mim. Dia 9, no próximo sábado, nós teremos o grupo de vida da multiplicação. O que é isso? Nós estaremos multiplicando o nosso grupo de vida. O nosso grupo de vida hoje é 1 e nós estaremos multiplicando ele em 2. E nós estaremos com esse grupo de vida acontecendo às terças-feiras em locais diferentes da nossa cidade. E nós acreditamos que logo mais nós estaremos multiplicando esses 2 em 4 e esses 4 em mais. Porque é assim que nós temos que fazer. As células, elas se multiplicam para gerar vidas. E nós entendemos que nós também temos que multiplicar, porque mais vidas precisam ser alcançadas através da palavra de Deus. Então, dia 9, nós teremos aqui, no prédio da igreja, o GV da multiplicação. Vai ser uma festa maravilhosa, um momento de comunhão, em que nós estaremos reunidos para adorar o Senhor, para agradecer e para fazer essa festa da multiplicação. E a partir de terça-feira, dia 12, nós também já estaremos acontecendo o nosso grupo de vida multiplicado. Vai ser o primeiro grupo de vida multiplicado que nós já vamos estar iniciando na terça-feira, dia 12 às 19h30, tá? E nós também temos outro recado, outro aviso para vocês, que dia 14 de julho nós estamos já pretendendo e com muita fé em Deus retornarmos com o nosso grupo de vida em ação, que é o GVA, que acontece ali no estacionamento do Hospital do Oeste. Nós já trabalhávamos assim e nós entendemos do Senhor que é para nós continuarmos trabalhando dessa forma. Nós vamos estar, nos cuidando para evitar qualquer indisposição, qualquer problema que venha acontecer, mas nós já sabemos que esse é um plano que foi sonhado no coração do Senhor. E se foi planejado por Ele, não tem como dar errado, vai dar certo. Já é garantia de sucesso. Nós entendemos que o inimigo se levanta para nos abater, mas nós sabemos que maior é Deus na nossa vida. Nós temos um Deus que está do nosso lado. Então eu já convoco toda a igreja para que nós possamos orar, entregando todos esses momentos que acontecerão, entregando ao Senhor tudo isso que acontecerá, porque nós entendemos que grandes vitórias virão. Nós entendemos que quando nós estamos para alcançar níveis maiores, nós também passamos por guerras maiores, batalhas maiores. Então, para alcançar níveis maiores de maturidade espiritual, nós precisamos batalhar. E esse é o momento de orarmos, de entregarmos ao Senhor e de confiarmos nele todos esses planos que nós estamos traçando. Ele nos ensina a planejar, ele nos ensina a
a estruturar tudo da melhor forma, porque Jesus era um homem íntegro, correto e planejava tudo. E porque nós não vamos fazer diferente? Então, seguindo as orientações do mestre, nós estamos planejando. E isso daqui é um planejamento. E nós estamos apresentando isso aos pés do Senhor para que aconteça da melhor forma possível. Amém? Então, como o pastor Ítalo não está aqui, eu gostaria de convocar a igreja também para estar orando e apresentando a vida dele. Ele já está se recuperando, ele está bem, graças a Deus, mas ele ainda precisou continuar em casa, permanecer, e nós estamos aqui para fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? E nós vamos agora falar um pouquinho sobre a oferta e sobre os dízimos. E eu gostaria que abrisse para ser espelhado Mateus 6:24, por favor. Oi, todos me ouvindo? Amém. Então, gente, é algo muito importante e uma parte do nosso culto ao Senhor, esse momento de falarmos e ministrarmos dízimos e ofertas. Não existiria um culto completo se não existisse esse momento de dízimo e oferta, tá? Então, é algo que nós precisamos sim enfatizar, porque há muitas coisas, muitos princípios por trás dos dízimos e das ofertas na casa do Senhor. Em Mateus 6:24, diz o seguinte, essa versão é NVT? Pronto, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dízimos e ofertas têm tudo a ver com honra e gratidão. Quando a Bíblia fala em Mateus 6:24 que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, ele está se referindo ao Deus Mamon. E nós não podemos dividir as nossas prioridades com Deus e o dinheiro. E logo mais, eu vou estar lendo a seguir, vai sendo falado sobre onde está o teu coração. Ali está o teu maior tesouro. Então nós temos que entender verdadeiramente que dizimar e ofertar na casa do Senhor é uma questão de honra. Abre, por favor, Provérbios 3, 9 a 10. Provérbios 3, 9 a 10. Muito mais do que trazer bens financeiros, contribuições financeiras à casa do Senhor, dizimar e ofertar na casa de Deus é honrá-lo, é declarar que Ele é Deus suficiente na nossa vida, é dizer para o Deus Mamon que nós não servimos ao dinheiro, que nós entregamos a nossa melhor parte para Jesus. Em Provérbios 3, 9, honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. O 10, por favor. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. É adorar a Deus com o seu melhor. É adorar a Deus com todo o seu coração. É a maior expressão do seu coração quando você traz o seu dízimo e a sua oferta com a motivação correta e entrega na casa de Deus. Deus não ficará com os cofres mais cheios ou mais vazios se você trouxer ou não, se eu entregar ou não, porque Ele é dono do ouro, da prata. Ele é dono de toda a criação. Antes de nós existirmos, Ele já era dono de tudo. Ele não precisa de nada disso. Mas nós temos que honrá-lo, porque isso é um princípio que nos é ensinado através da palavra do Senhor. E quando eu oferto ou dizimo na casa do Senhor, eu estou dizendo para Ele: Deus, administra as minhas finanças. Deus, administra a minha vida financeira. Administra a minha vida. Cuida da minha vida. Porque muito mais que doar 10% ou mais do que nós temos, do que nós produzimos, muito mais que isso, é fazer isso com motivação correta, com alegria. Abre para mim, por favor, Mateus 6, 19 a 21. Mas é sobre honrá-lo e dizer aonde está o seu coração. Mateus 6, 19 a 21. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem
os destroem, e os ladrões arrombam casas e os furtam. O 20. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. O 21. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E onde está o nosso tesouro? Onde nós temos confiado? Nós temos confiado a nossa conta bancária, nós temos confiado a qualquer outra coisa, nós temos confiado a Deus e dito para Ele todos os dias: Senhor, cuida das minhas finanças, porque todo o resto é teu, Pai. A partir do momento que eu declaro, que eu entendo isso, que eu faço isso conscientemente, eu bato um pé na porta do inferno, eu arrombo a porta, sabe? Eu declaro para o inferno ouvir, para o diabo ouvir, para o inimigo ouvir, que quem governa a minha vida é o Senhor. Abre, por favor, Malaquias 1:6. Além de ser uma questão de honra, é uma questão também de gratidão. É a maneira de nós expressarmos a nossa gratidão ao Senhor. Não é só dizer que Ele é maior em nossa vida e que Ele pode tomar conta de tudo. É também uma maneira de agradecer por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele ainda vai fazer. É honra e gratidão. Em Malaquias 1:6, o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? O 7, por favor. Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês contaminam-os dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. O 8. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O 9. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês, mas porque Ele atenderia uma vez que apresentem esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava chamando esse povo aqui na regulagem, disciplinando eles, perguntando para eles: acaso vocês vão oferecer a um governador animais cegos, doentes? Ou seja, vocês vão oferecer as sobras para ele? E por que vocês oferecem as sobras para mim? Então essa palavra de Malaquias 6 é muito forte. Além de falar sobre dízimos e ofertas, fala sobre gratidão, sobre ofertar o melhor para o Senhor. E Deus estava furioso, estava dizendo para esse povo dessa época: me adorem em espírito e em verdade, com o melhor. Ensinando-os, disciplinando-os como deveria ser. E hoje nós entendemos que ser dizimista e ofertante é ter consciência de honrar a Deus e de agradecê-lo. Quando nós vimos aqui à frente, dizimamos com alegria, com motivação correta. Quando nós ofertamos na casa do Senhor com alegria, com motivação correta, nós estamos dizendo: Senhor, eu te honro. Senhor, obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada por muito mais que o Senhor vai fazer. Se eu não tenho honra e gratidão, eu não entendi nada sobre o que é ser dizimista e ofertante. E eu quero dizer só uma coisa para encerrar. Nós escolhemos as sementes que nós plantamos. E, consequentemente, o que nós vamos colher. Aleluia. Se nós semeamos na casa do Senhor algo com motivação correta, com gratidão e com honra, tenha certeza que também colheremos tudo isso, porque o Senhor é fiel. À medida que nós nos apresentamos a Ele, Ele também se apresenta a nós. Se nós somos generosos com Ele, Ele também é generoso para conosco. Então que nós possamos entender o quão fiel e verdadeira é essa palavra, que nós possamos compreender e praticá-la. Aleluia. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando em nossos corações. Eu quero dizer para vocês que o Humberto está ali com os envelopes. Qualquer coisa é só assinar que ele vai até vocês. Eu quero dizer também que o nosso QR Code está sendo espelhado na tela. É só direcionar o celular, fazer o Pix. Fiquem à vontade. Vocês estão na casa do Pai de vocês. E façam isso com motivação correta, com alegria. Amém? Glória a Deus. Quero dar o melhor de mim.
sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém, Senhor, aleluia. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Oi, nós te agradecemos, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante, por cada contribuinte na tua obra, Jesus. Nós entendemos que nós estamos fazendo com o coração contrito, quebrantado. Nós entendemos que nós estamos sendo adoradores por excelência, aleluia. Que nós possamos continuar praticando essa palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, aleluia. Pai, eu apresento a vida dos teus filhos e aqueles que não tiveram, que falam assim: Tiare, eu não tenho nada para contribuir. Tem sim. O Senhor lhe diz nesta noite: você contribuiu com tua melhor oração, você contribuiu com o teu melhor louvor, com a tua melhor atitude, quando você resolveu deixar qualquer coisa que seja e veio para a casa do Senhor adorar e estar em comunhão com seus irmãos. Pai, obrigada pelos teus filhos que estão aqui, Jesus. Eu ministro, Pai, na vida deles, celeiros transbordantes, que eles tenham muito, Pai, para compartilhar com o irmão que está do lado, para poder olhar para o lado e ver que um vizinho também precisa de ajuda, Jesus. Oh, Senhor, nós ministramos na vida e agradecemos. Amém? Eu quero chamar aqui o nosso querido Aleph, que estará trazendo a palavra desta noite. Amém? Nós entendemos que o Senhor tem uma maneira ímpar de trabalhar na vida de cada um. E Ele tem uma maneira ímpar de fazer com que nós, quando nós estejamos aqui, nós possamos trazer a palavra, cada um à sua maneira. Porque o Senhor, Ele tem sua multiforma, sua graça. E a cada um Ele dá de uma maneira específica. E Ele dá para esse menino aqui algo muito leve, uma leveza muito grande quando Ele vem trazer a palavra. E Deus usa Ele, o Espírito Santo, de uma maneira muito leve. Ele alcança corações. Eu gostaria que nós ficássemos de pé para orarmos e ministrarmos na vida dele, que hoje ele estará com essa responsabilidade, mas também com o prazer de estar trazendo a palavra de Deus. Amém? Senhor, nós apresentamos a vida do teu filho Aleph, Pai. Nós agradecemos pela vida dele. Nós somos gratos porque o Senhor trouxe ele aqui para este meio, para que ele pudesse agregar, Pai. O Senhor tem ministrado na vida dele através do teu Espírito Santo e com a autoridade da tua palavra. O Senhor tem transformado ele a cada dia e nós somos gratos porque o Senhor tem usado para que possa também trazer a palavra e ensinar um pouco do que ele sabe aqui no nosso meio. Ele é usado por Deus e hoje ele continuará sendo usado. Nós ministramos na vida dele que ele possa estar abrindo a boca para falar aquilo que o Senhor quer que seja falado, que seja do teu coração para o dele, que ele não se esquive de falar o que o Senhor quer que ele fale nessa noite, Jesus. Nós abençoamos, Pai, nós entendemos que o Senhor já falou muito em nosso meio, mas o Senhor vai fechar com chave de ouro e vai ter muito mais para falar através da vida dele. Amém? Glória a Deus.
Pode sentar, povo de Deus, graça e paz. Quem eu não vi, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Tudo beleza? Amém, glória a Deus. Tia, tu tirou pra mim? Aí, muito bem. Gente, é uma satisfação estar aqui novamente com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado ao meu coração para trazer para vocês hoje. Estou muito alegre, ao mesmo tempo muito surpreso, porque sexta-feira o pastor me mandou uma mensagem de manhã. Estava tranquilo, trabalhando, sossegado, ouvindo minha música, sossegado, trabalhando. Ele falou: ô, meu amigo, eu estou meio doentado. Falei: melhoras? Ele falou: não é só melhoras que eu gostaria de dizer. No domingo, se eu não melhorar, se prepare aí. Como diz meu amigo Jonas, levei um tiro de canhão nos peitos logo cedo. E aí ele me deu essa responsabilidade. Infelizmente, como ele não pôde estar aqui, eu vou trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. E nós vamos entender um pouco do que aconteceu no início da caminhada de Josué. Josué capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Pode colocar, Esther. Para quem encontrou, amém. E quem tiver alguma dificuldadezinha, está ali projetado. A gente já vai iniciar a nossa leitura. E a palavra de Deus diz assim. Você põe a NVI, Esther, por favor? Estou exigindo, mas é porque... Beleza. Vamos lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Próximo. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Próximo. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Vamos ficar por aqui, por enquanto. Se puder, continua com a Bíblia aberta, a gente vai ler um pouco mais. Mas vamos parar por aqui, para a gente iniciar. Aqui eu gostaria de dizer para vocês que há um contexto da história. Existe uma situação onde Moisés morreu. E Moisés ele é trazido e Deus fala amplamente sobre o grande homem de Deus que ele foi. O tanto ele foi representativo naquele momento para o povo, da saída do Egito, tudo aquilo que ele fez, do preço que ele pagou para honrar a presença de Deus e para levar a presença de Deus em todos os lugares. E Moisés morre e ele não consegue, na sua trajetória, ingressar à terra prometida, que foi algo que foi prometido a ele também por Deus. E ali a gente vê que havia uma terra e havia uma circunstância em que ele deveria entrar, mas infelizmente ele não consegue. O povo, quando sai do Egito, eles saem, mas as manias do Egito ainda ficam no povo. O povo sai do Egito, o Egito não sai do povo. E o povo continua com algumas manias e algumas necessidades pessoais deles, que eles não abrem mão. E Deus entende que havia uma promessa de uma terra prometida, mas não havia um povo preparado para receber. E com isso Deus muda uma geração, é inteira uma geração transformada. Se você for parar para entender e ver na Bíblia e estudar um pouquinho, você vai ver que da galerinha que entrou na terra prometida, Josué e Caleb eram os mais velhos. Todos os demais eram novos, jovens, até 20, não acima de 20 anos. 40 anos se passou no deserto. Aquele povo que teria uma trajetória de 2 meses de viagem, demorou 40 anos. Deus entendeu que era necessário uma maturidade para que eles ingressassem à terra prometida. E como isso não aconteceu, Deus entendeu, na sua soberania, que ele não desistiria de uma promessa que ele fez. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele disse: vou mudar uma geração, mas a minha promessa vai permanecer. E isso ele faz. O Josué, então auxiliar de Moisés, aprende e entende todos os passos da caminhada com Deus, vendo Moisés fazer de forma exemplar, que a Bíblia traz isso.
E quando Josué aprende tudo, chega uma hora que Moisés morre, e é o momento onde Deus vai dizer: Josué, agora você vai levar esse povo para a terra que eu prometi. Mas aí, antes de entrar efetivamente naquilo que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, Deus está falando com Moisés, tem uma promessa, com Josué tem uma promessa. Essa promessa necessariamente não é sua, é uma promessa anterior a você, mas tudo aquilo que Moisés fez, você pode fazer, você aprendeu, você entendeu, você está apto para isso. E na nossa vida, e nessa igreja, nessa casa, existe uma responsabilidade geracional que a gente precisa entender. Nós somos uma geração que Deus nos colocou aqui. Deus levantou uma igreja, levantou pessoas que estejam dispostas a fazer a obra do Senhor. E quando Deus faz isso, Ele está dizendo: gente, eu tenho uma promessa para vocês. Nós estamos debaixo de uma promessa e de uma palavra. Tudo aquilo que a gente faz, e eu posso falar, porque eu tenho acompanhado de perto o caminhar desse povo aqui, dessa igreja. E eu digo para você, nós não somos muitos não, mas a gente faz um barulho danado. E eu digo para você também, a gente não pode deixar que a nossa geração perca uma promessa que Deus deu para a gente. Tem uma geração sendo formada ali, agora. Uma geraçãozinha que daqui a alguns anos vai estar em processo de maturação para estar pronta logo no futuro. E a gente ora para que eles sejam bem melhores que nós. Porém, a gente não ora para que eles herdem uma promessa que era nossa. Assim deveria ser o povo. O povo tinha que entender que a promessa era sua. É uma vergonha para o povo deixar uma promessa que era sua ser exercida por outros que vieram no processo. O povo tudo nasceu no deserto e Deus honrava o povo, dava comida, tinha uma nuvem sobre eles, sandália não gastar. Imagina aí, mulherada, você andar com a mesma sandália bonita há 40 anos. Que show! Não quer não? Não, mas é luxo. Roupa que não gasta. Roupa que não gasta a vida inteira, 40 anos com uma roupa que não vai gastar. Mas o povo não conseguiu entender que havia uma promessa e debaixo dessa palavra eles deveriam caminhar e eles não caminham. Então assim, hoje, para a igreja eu trago com muita leveza no coração, porque Deus falou comigo lá em casa, ó, você precisa chamar essa galera para entender que não adianta, que Deus deu uma palavra, Deus deu um direcionamento e nós precisamos entender que a geração é a nossa. Não vamos deixar passar de nós uma promessa que Deus deu para essa igreja. Se Deus deu uma promessa para a gente trabalhar aqui, para a gente exercer um ministério, tem um GVA, tem um GV, tem ministério de louvor, tem um ministério infantil, todo mundo se engaja, tem espaço para todo mundo trabalhar. Que nós não aceitemos que a geração futura assuma uma responsabilidade que era nossa agora. E que você entenda que é necessário se levantar, se colocar de pé e se colocar disponível para trabalhar na obra do Senhor. Não tem nada encomendado para mim. Pastor fala assim, vai lá e fala o que Deus botar no teu coração. E eu gosto porque Ele me dá liberdade e Deus fala no meu coração e eu falo. Eu não tenho nenhum tipo de necessidade nem restrição com o que eu falo aqui, porque eu entendo que aquilo que Deus coloca no meu coração. E Deus geralmente, quase sempre, para não dizer sempre, Ele testifica e me confirma e eu fico sossegado. Graças a Deus por isso. Mas entenda, nós precisamos nos levantar. E eu não estou dizendo para você que alguém vai te procurar lá fora no final do culto para você participar disso. Se levante, tome iniciativa, esteja disponível, participe. Esteja disponível, não, eu estou aqui, precisa de mim, eu estou aqui. Esteja disponível porque eu tenho certeza, porque com esse povo que eu caminho, se você falar que está aqui, amanhã o povo fala, vai para lá, que ali já tem um lugarzinho para você. A gente precisa de pessoas disponíveis para exercer um ministério debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, no hoje, não é no amanhã não, é no hoje. Nós precisamos. E não é para que a igreja cresça, para que encha de gente. É para que a palavra do Senhor continue sendo propagada. É para que o evangelho se expanda. É para que mais pessoas sejam alcançadas e que vidas sejam transformadas a Deus. Porque a nossa intenção não é encher de gente, porque isso nunca foi o objetivo e não é. No dia que for, com certeza Deus vai nos penalizar por isso e vai nos dar uma cobrada por isso. Nosso objetivo é que o evangelho seja proclamado, propagado, que essa cidade seja transformada e restaurada, que as famílias de vocês entendam que através da vida de vocês, a vida sendo geradas e que através da vida de vocês são canais de bênção para a vida deles. Esse é o objetivo do negócio. Mas depois de dito esse recadinho, eu vou entrar para a palavra que eu gostaria de trazer nessa noite. Só um parênteses antes da gente poder conversar. E eu gostaria de dizer para vocês que hoje a gente vai falar sobre força e coragem. Ser forte e ser corajoso. Força e coragem é um negócio bom.
E se eu perguntar aqui, com o povo que está aqui, quem pode falar assim, eu sou forte e corajoso? E aí? Tem resposta? Alguém de vocês pode falar assim, eu sou forte e corajoso? Muito bem. Quem mais é forte e corajoso? Você é forte e corajoso? Faz um sinal, eu quero ver sua mão. Ó, sou forte e corajoso, eu sou. Isso. Seja forte e corajoso. E quando a gente fala de força e coragem, a gente está sempre assimilando a uma força natural. Aquilo que a gente pode fazer com a nossa força. Cadê Humberto? Faz assim com sua mão, meu filho, ó. Todo mundo olha para aquele rapazinho bonitinho ali, ó. Esse é Humberto. É um adolescente nosso, um menino de Deus, abençoado. E quando eu falei se era forte e corajoso, ele falou, eu sou forte e corajoso. E ele está certo. Ele declarou que ele é forte e corajoso. Agora, se eu trago Humberto aqui, falo, Humberto, eu vou lhe arrumar uma peça. Você vai fazer uma queda de braço aqui agora. Você não é forte e corajoso? Vou lhe arrumar uma missão. E eu trago o Arthur, que é o menino da Kézia, ou a Esther, para fazer uma disputinha de queda de braço com ele aqui. Está tranquilo com o Humberto? Acredito que sim. Estão com perfis parecidos, a idade é a mesma, o chassi, a lataria está bem compartilhada, bem parecida uma do outro, dá para poder dar uma disputada. Tem um jogo, tem uma disputa. Então Humberto vem e tem uma disputa leal aqui com a turminha. E aí eles vão poder, um ganha, o outro perde. Ele continua sendo forte e corajoso porque ele declarou que ele era. E ele vai ser forte e corajoso para enfrentar esse desafio aqui que está sendo proposto. Mas, e se eu falar, Humberto, o jogo é o mesmo, agora o adversário é outro. Eu vou trazer meu amigo Jonas para você. Meu amigo Jonas, vem cá você rapidinho. Eu vou usar meu amigo Jonas como exemplo. Fica aqui, meu amigo Jonas, você é meu exemplo. Pronto, Humberto, o homem agora é esse aqui. O desafio mudou, você não é forte e corajoso. O desafio agora é essa figura aqui. Olha para a cara do homem. A mãe desesperou, meu Deus do céu, leva meu filho para casa. Mas ele declarou que ele era forte e corajoso. E a Bíblia... meu filho, vem cá, meu filho. O homem é forte e corajoso de verdade. Valeu, meu filho, você é forte. Não, tu fica, tu não vai não, tu fica. Mas o desafio do Humberto acabou aqui. A força e a coragem ele exerceu, o desafio dele acabou aqui. Mas o desafio do meu amigo Jonas continua. Ele também disse que ele era forte e corajoso, que eu vi daqui. E se ele é forte e corajoso, eu digo para você que você está num lugar e do outro lado da margem tem uma onça. Você disse que era forte e corajoso. Só que essa onça, tecnicamente, ela não está lhe oferecendo nenhum tipo de perigo. Não há necessidade de você exercer. Você vai lá? Não. Você continua sendo forte e corajoso, não continua? Mas você não vai enfrentar a onça porque ela não tem nenhum tipo de risco para a saúde dele. Então ele fica na boa. Porém, agora, a onça, se tiver confusão, a onça está morta. A onça continua lá. É você e a força do seu braço. E no meio, entre você e a onça, está a sua família. O jogo mudou. Porque agora você tem a sua família entre uma onça e você. E agora, meu amigo forte e corajoso, você vai enfrentar a onça para proteger sua família? Com certeza. Então, a força e a coragem dele não mudou em nenhuma das circunstâncias. O que mudou foi o desafio que ele tinha que enfrentar e a necessidade de exercer a força e a coragem. Senta lá, meu amigo. Aplausos para o meu amigo Jonas. Homem forte e corajoso. E aqui o que muda, e o que a gente vai entender e conversar um pouco aqui nessa noite, é a necessidade que ele teve de exercer a força e a coragem. Aqui havia um risco da família, e que ele falou, cara, eu preciso ser forte e corajoso porque minha família está em risco. Ele não tinha uma garantia de vitória. Não era um jogo simples como o jogo do Humberto com as meninas aqui. Não era uma coisa simples que não tinha um risco. Ali havia um risco, mas independente, ele assumiu a força e a coragem que ele tinha. E quando a gente fala na nossa vida sobre força e coragem, no dia a dia nosso, a gente vai sempre assimilar a esse exemplo. Porque se eu perguntar a qualquer um de vocês o que é alguém forte e corajoso, você sempre vai trazer alguém grande, forte, que tem uma coragem excessiva, ou que tem uma habilidade que esmere ele a ter uma coragem bacana, e você vai sempre usar essa pessoa como exemplo. Mas quando a Bíblia fala, e quando Deus fala com Josué, ele não traz esses aspectos que você está pensando.
Não é essa força e essa coragem que você precisa. Essa força, essa coragem é algo terreno, daqui, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é algo do seu uso comum. E quando a Bíblia traz esse paralelo aqui de força e coragem, e Deus está falando com Josué, Ele não está falando que ele vai ter necessidade essencial de usar o seu instinto e usar a sua força do seu braço. Então vamos ler o versículo 6. O que Deus diz para Josué? Deus chamou Josué, ele agora é o líder do povo, e Deus fala: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ser forte e corajoso agora, primeiro ponto que a gente vai tratar essa noite, é você entender que o forte e o corajoso é aquele que persevera e que intensifica as suas intenções para experimentar a promessa de Deus. Lembra do que a gente falou da promessa? Que não deixemos passar da gente, não deixa passar para os meninos uma coisa que é nossa. Deus está falando para Josué: essa promessa não era sua. Esse foi algo que eu prometi para os seus antepassados. Porém, é você que é o cara que está disponível. É você que é o líder que eu levantei. Você vai conduzir esse povo para receber uma promessa que essencialmente não era sua, Josué, mas é do seu povo, e você faz parte do povo. A geração agora é a sua e você vai receber ela. E a promessa de Deus, quando chega para a nossa vida, é muito interessante, porque a gente fala: e quando é que a promessa chega para a gente? Está pronta quando? E a promessa de Deus para você está pronta quando Ele promete. Todo mundo aqui acredita que tem promessa de Deus para a vida? Todo mundo aqui acredita que tem algo de Deus para você, e que Deus reservou algo que é para você, e só você pode usufruir aquilo que Ele disse? E isso acontece quando Deus fala: existe algo para você, Gustavo. Quando a promessa ficou pronta, Gustavo? Quando Deus disse. O que não pode ficar pronto nesse mesmo tempo é você. A promessa de Deus vai estar sempre pronta e disponível para todo aquele que Ele promete, mas nem sempre a pessoa que foi prometida está pronta para receber. Quando Deus fala com Noé: vai chover, Noé, agora se prepara, que estão as medidas, aqui estão todos os processos, vai chover. E Noé prepara a arca. 120 anos de construção. Imagina você construir uma arca 120 anos. Alguém aqui tem condição de colocar 2 elefantes na sala de casa? Eu acho que ninguém. Imagina você construir uma arca, 2 elefantes era só um casal dos animais, e o restante todo desse mundo de Deus. Imagina o tamanho do trabalho, sem tecnologia, sem recurso, só ele e a sua família. Ele demora 120 anos para construir, e quando ele termina, o que acontece? Chove, porque Deus disse que iria chover. E Deus viu graça em Noé e falou: você é um homem bom, tem muita gente ruim aqui, mas eu vou honrar você e sua família, eu vou preservar a vida de vocês, mas você vai ter que construir. E quando Noé constrói e termina a construção, chove, porque Deus falou que choveria. E quando Deus fala, acontece. A diferença do que aconteceu com Noé para o povo do Egito é exatamente a disponibilidade para receber a promessa. Porque o povo do Egito não estava disposto à promessa. Deus não estava preocupado com o tempo que gastaria. Deus estava preocupado com o seu interesse em ficar pronto. Se o povo do Egito estivesse interessado em ficar pronto para receber a promessa, podia demorar mais de 40, podia demorar 50, 60, 70. Deus daria a promessa, porque Deus veria no coração deles um interesse em cumprir aquilo que Deus falou que cumpriria. Diferente de Noé, que foi 120 anos, Deus não preocupou que foi 120. Foi o tempo que ele precisou, mas o tempo todo Deus está olhando para ele e está vendo que ele está se movimentando em direção à promessa, caminhando em direção à promessa. Deus dá promessa para a gente. Deus, quando dá promessa para a vida da gente, Deus fala: eu vou te dar um concurso, meu filho. E você fala: beleza, obrigado, Senhor, e acabou? Não, obrigado, Senhor, eu vou estudar, porque no dia que o concurso chegar, eu vou estar estudadinho, bonitinho, eu vou chegar na minha mesa e vou sentar, e Deus vai me abençoar, que eu vou estar descansado, eu vou estar disposto, eu vou lembrar tudo que eu estudei, e Deus vai honrar a promessa que Ele fez, e porque Ele viu que eu estava disposto a receber. É isso que Deus está falando. Deus está falando para Josué: a promessa era do povo lá, agora é com você, você vai conduzir o povo. Deus não falou: a promessa é sua, Josué, você vai conduzir o meu povo. Ele era apenas um canal de bênção para que todo mundo fosse abençoado, e exercia um papel de liderança. Todos nós temos um papel de liderança. Todo mundo lidera alguma coisa, tirando o homem que não manda em casa. Todo mundo lidera alguma coisa. E brincadeiras à parte, todo mundo exerce seu papel. O homem, a mulher, no seu trabalho, na sua casa, com os seus filhos, existem suas responsabilidades diárias. E todo mundo exerce o papel de liderança. E você precisa entender que dentro da sua vida existem promessas, e essas promessas só serão destravadas quando você estiver pronto diante de Deus
para receber. E Deus não vai dar antes porque Ele é ruim. Ele vai esperar que você se mova para receber. Promessas invisíveis são as promessas mais tranquilas para a gente entender, porque é um concurso público, é uma casa, é um carro que você pede, é uma moto que Deus te dá depois de tanto esforço, é algo que você consegue ver. Então essas promessas que Deus dá para você, elas são ótimas de você entender o recebimento delas, porque você está vendo, é algo visível e é uma bênção, é bíblico e é de Deus. Não pense que você ganhar coisas de Deus ou ter coisas é ruim, não. Se Deus falou que vai te dar, meu amigo, abraça, honra o Senhor e Ele vai te recompensar na hora certa, amém? Porém, não é a melhor das promessas. É uma promessa muito top. Você ter algo, Deus te dar alguma coisa, é muito bom, mas não é a melhor das promessas. Eu me lembro, quando tem uma hora que eu sempre choro, né? E toda vez que eu lembro de coisas, principalmente envolvendo a minha família, hoje eu conversei com meu pai, ele estava choroso, e eu vou falar algo específico que ele fez por mim. Eu me lembro que ele me deu uma Bíblia quando eu era criança, e era uma Bíblia de promessas. Ele falou: filho, eu vou te dar uma Bíblia. Ele me deu. Era uma Bíblia de promessas. Todas as promessas de Deus para o povo e para a gente tinham uma cor diferente. Era uma letrinha azul. Não sei se alguém recebeu uma Bíblia dessa. A minha, inclusive, minha Bíblia tinha um velcro. Quando eu abria, todo mundo sabia que eu estava abrindo cheque. A Bíblia tinha um velcro na Bíblia. Você que inventou um velcro, botando na Bíblia um velcro. Mas entregava que estava lendo a Bíblia dentro de casa. E a Bíblia tinha promessas. Ele me entregou essa Bíblia de promessas. Ele falou assim: filho, a Bíblia está aí. Todo o versículo de promessa, a Bíblia já vem marcada. Só tem um versículo que eu marquei para você. O resto é tudo que você vai ler de hora que você quiser. Falei, beleza. E quando eu abri a Bíblia e vi, o único versículo que tinha marcado era: honra o seu pai e sua mãe, pois esse é um mandamento com promessa. A única coisa que ele exigiu que eu lesse era que eu entendesse que eu precisava honrar ele e a minha mãe o tempo todo. Então, existem promessas para Deus e coisas que você vai fazer que você não vai receber aqui, que você não vai ver aqui. Existe uma história de um casal que chega, norte-americano. Ele vem de 50 anos de ministério na África. Pensa, 50 anos. Quando eles chegam de navio. E tem um povão lá na hora de atracar o navio. Eles estão super felizes, porque eles veem a galera chegando. Um povão lá e fala: veio receber a gente. Nós chegamos do ministério, 50 anos, estamos felizes demais. Quando chega a vez dele descer, cadê o povo? Tinha uma outra equipe no barco e a delegação de recebimento não era para eles. Era para o outro pessoal que tinha descido antes deles. Então, quando eles descem e eles entendem que não era para eles, a frustração bate. 50 anos trabalhando para o Senhor, nós abdicamos de filhos, eles abdicaram de filhos, abdicaram de talvez uma vida comum como a nossa do dia a dia, de convívio social e familiar, para viver uma obra que Deus colocou no coração deles. E eles eram homens e mulheres, um homem e uma mulher de Deus, que viram coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo, se você entender um pouquinho do que é a África, você vai saber que existe uma privação muito grande, uma perseguição, muita doença, muito sofrimento. E 50 anos num lugar como aquele, as pessoas saem de lá ao mesmo tempo que cheias de Deus, muito sensibilizadas com determinadas situações e fragilizadas em outras. Então, quando eles viram que não era para eles a festa, eles foram para casas frustrados. Eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa eu resmungo, o homem é resmungão. Eu sou um homem resmungão quando a coisa dá errado. Eu vou reclamar, fico chateado, reclamando, tal, falando. E a mulher está lá pensando: meu Deus, será por quê? Como é que vai ser? E eu estou lá reclamando. Não sei na casa de vocês, os maridos e as mulheres, o marido e mulher, como é que é? Quem é que reclama, quem é que não reclama? Mas lá em casa, quem reclama sou eu. E a minha esposa está sempre pensando na solução e eu estou sempre reclamando. E nesse caso específico, o marido reclamou. E ele ficou super chateado porque ele viu todo o esforço deles. E aí ele falou: mulher, eu vou dar uma saída para dar uma caminhada, porque eu não estou satisfeito. E desafiou a mulher, falou: ora para o seu Deus aí, pergunta a ele se é assim que ele recebe a gente, que não é justo. E o homem sai de casa chateado, dá a sua volta, a sua caminhada, e quando ele chega, ele volta, quem esfriou a cabeça mais ou menos, porque ele voltou meio provocativo. A mulher já estava cuidando das coisas ali, de costa ela estava, de costa ela ficou para ele. Ele falou: e aí, mulher? Falou com Deus e ele te falou porque aconteceu isso, da gente não ter nada pra gente? E ela falou: eu falei e Deus me respondeu. O jogo mudou. A figura para ele mudou, porque ele conhecia Deus. Ele sabia que se Deus respondeu, vem coisa aí.
Então ele já entendeu diferente, ele já muda o tom. E o que ele te falou? O que Deus falou para você? Porque nós chegamos em casa e nós não fomos recebidos por ninguém. Ela vira para ele e fala: sabe o que Deus me disse? Que nós não chegamos em casa. Que a casa que está reservada para nós não é essa. Existe algo muito maior para nós. Existe uma recompensa muito maior do que o que qualquer homem desse pode dar. Existe uma coroa reservada para todo aquele que se entrega a Jesus. Existe uma frase que é célebre na sua vida e que você anseia por ela, que é ouvir Jesus falar para você: vinde benditos do meu Pai, entre no gozo do seu Senhor, eu estou de braços abertos para te receber. Essa é a maior promessa, é a maior recompensa que alguém pode querer na vida. E era isso que ela falou para aquele homem, e aquilo mudou a história, a trajetória da vida deles. Porque ele entendeu que nas coisas, as promessas de Deus não estavam apenas no material. É legal, é bom, a gente sabe que é bíblico, mas o principal da promessa é aquilo que está reservado por Deus para você no porvir. Sabe, viva uma vida inteira entregada a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor e caminhe com Ele. Mas não espere que daqui você vai levar nada. Espere que lá Ele olhe para você e diga: servo bom e fiel. Essa é a frase que você tem que ansiar ouvir. Frase da boca do próprio Deus para você. Versículo 7 diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde andar. Próximo. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Entenda. Segundo ponto: ser forte e corajoso é viver a palavra de Deus. O que Deus falou para Josué? Bota o 7 step, por favor. Tem um detalhe nessa frase primeira: somente seja forte e muito corajoso. Dá uma gravadazinha no negócio para você entender, Josué, que você precisa agora não apenas ser forte e corajoso, tem que ser muito corajoso. Isso não é por acaso, isso é intencional. Na verdade, a gente sempre fala que não tem uma vírgula na Bíblia que não seja intencional. Toda tem uma intenção. E aqui ele está falando muito corajoso. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Ele está falando: ei, você tem a minha palavra? Você sabe da minha palavra? Moisés não te ensinou tudo que você precisava da minha palavra? Então, seja forte e muito corajoso. Zele por ela. Não se desvie. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Ele está falando em foco. Seja focado, direcionado. Você tem um objetivo, você tem uma missão, a palavra te direciona. Seja focado e direcionado, vai em direção a ela. No versículo 8 vai falar: medite de dia e de noite. E aí a gente fica naquela: o que meditar de dia e de noite? Como é que eu vou sair com a Bíblia debaixo do braço para trabalhar? Eu vou entrar nos cantos com a Bíblia, eu vou sair com ela, eu vou fazer como é que é. Tem gente que fica nessa preocupação do que é. Mas aqui ele está dizendo para Josué, e diz para você: meditar de dia e de noite é viver uma vida o tempo todo, 24 horas ligado no Senhor, ligado na palavra de Deus, ligado nos ensinamentos de Deus. Porque quando a gente lê, você está lendo, ao mesmo tempo você está ouvindo. Isso é muito massa, porque você lê a Bíblia e você acha que você está só lendo, mas você também está ouvindo. Quando a gente para estudar um pouquinho, para trazer uma palavra à igreja, a gente fala assim: Deus, eu estou só lendo. Não, às vezes você está lendo e Deus está falando. Você lê um versículo, Deus lhe dá não sei quantas coisas para você entender. Então, não é só você, é um relacionamento. Bíblia é relacionamento. Bíblia é relacional, você entender o que Deus está falando com o que você está lendo e o que Deus está falando. E você vai e se alimenta mais, e você vai e se intensifica mais. E quando aqui Deus vai falar com Josué, dia e noite, é o quê? É em tudo. É no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida. Tudo que você faz tem que ser um reflexo daquilo que Deus fala com você através da Bíblia, através da palavra. Você não pode agir na sua vida cotidiana, que tem gente que liga o botão: sou crente domingo, de segunda-feira voltei ao modo off, e aí eu vou tocar o terror na minha vida, na minha empresa, no meu povo, na minha família. Eu vou continuar sendo um homem mau. Quando é domingo de manhã, modo on fire crente, volto a ser cristão, tô crente,
Deu domingo à noite, depois do culto, saiu do café, off de novo, vamos tocar a semana, tocar o terror. E o que Deus está falando para Josué? É dia e noite, é o tempo todo. O que você precisa entender é que para você ser forte e corajoso, de acordo com a palavra, você tem que viver a palavra de Deus. O doido do Jorjão, ele fala assim, doido do Jorjão, que você vai ser a Bíblia que a outra pessoa vai ler. E é isso que Deus está falando para Josué. Josué, é dia e noite. Você é a Bíblia que esse povo todo vai ler. Você precisa estar dedicado na palavra, porque quando a pessoa quiser tirar alguma dúvida ao respeito de quem eu sou, eles vão olhar para você e ver assim: Josué é o mais parecido com Deus que a gente tem, porque ele se dedica de dia e de noite. Ele é um cara que é focado, ele tem um objetivo específico, ele é um homem de Deus, ele é dedicado na palavra, ele é honesto, ele é justo, ele é fiel, ele é um bom amigo, ele é um bom líder, ele é um cara, gente boa. Então, ele é o mais próximo de Deus que a gente tem. E é isso que Deus está falando com ele e fala com a gente. Dia e noite é dedicação na palavra e nas ações do dia a dia, nos relacionamentos. É isso que é dia e de noite. E é um desafio encarregar a palavra de Deus. O versículo 8 ele fala realmente ali, você vai ter que fazer e se dedicar de dia e de noite. E existe um desafio na nossa vida, que é carregar a palavra. Você tem que entender que você tem que estar pronto para nariz torto para você. Você tem que estar pronto para a sua família dizer para você: isso já é loucura da mente, não é certo. Você tem que estar pronto para você ouvir alguém cancelar você por um posicionamento, por alguma coisa que você vai dizer. Nós que estamos aqui, estamos prontos. E eu falo por mim, falo para o meu pastor que está, ele sabe disso, ele está pronto. A gente está pronto porque a gente fala aquilo que Deus manda a gente falar. E não há um receio do que vai vir de lá para cá, desde que esteja na palavra, desde que esteja com respeito e com zelo pela palavra e pelas pessoas. A gente fala aquilo que Deus manda a gente falar e a gente está pronto, porque as pessoas distorcem. E você tem que estar pronto na sua vida, que você tem que viver a palavra de Deus, e que nem sempre você vai ser compreendido por estar vivendo essa palavra. E Deus está falando para Josué: forte e muita coragem, porque quando alguém distorcer, você vai sempre mostrar: ei, meu alvo aqui, ó. Tudo que eu faço está dentro da Bíblia. O pastor ele gosta desse negócio. Tira da Bíblia, não é o seu achismo, né? Não é a axiologia, é o que a Bíblia diz. E está aqui. É o que a Bíblia diz. Você tem que viver o que a Bíblia fala. E ele fala no final ali: para que cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Você tem que entender tudo da palavra, tudo assim, né? Compreender a palavra, viver a palavra, e tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ei, tem uma condição. Quer prosperar, quer ser bem sucedido na vida, Deus não deu para Josué porque ele foi escolhido líder. Ele deu só então, só depois que você entender a necessidade e você exercer aquilo de ler a minha palavra, de meditar nela, só então você vai ser bem sucedido e vai ser próspero. Então, para você destravar a promessa do primeiro que a gente falou, você precisa cumprir esse segundo aqui. Muito coragem. Então, a força e a coragem, ela não está vinculada só. Vou cumprir uma força e a coragem do dia que a Levi falou. Não. É uma ligada à outra. Se você quer destravar a promessa na sua vida, você tem que estar ligado na palavra. E você tem que entender que a prosperidade e as bênçãos que Deus tem para você, elas só vão cair sobre você quando você estiver pronto, apto. E você vai ser bem sucedido e vai prosperar em tudo que você fizer. Existe uma garantia de bênção para a vida de todo mundo, mas não é a bênção que você quer, é a bênção que Deus quer te dar e que você está pronto para receber. Aquela ideia do carro que você dá para uma criança, a chave do carro, fala: menino, dirige. Que pai faz isso? Nenhum. Porque o menino não tem nem a habilidade e muito menos a maturidade específica para poder fazer aquilo ou dirigir isso. E a mesma coisa Deus faz com a gente. Deus nos dá aquilo que nós necessitamos e nos abençoa e nos realiza as promessas quando nós estivermos prontos. Amém? Josué, ele é um guerreirão, diferente de Moisés. Moisés exerce uma liderança muito mais diplomática, eu posso dizer. Ele é um cara, um mestre. Ele ensina, ele exorta, ele vai, ele pede pelo povo, ele intercede pelo povo, sobe o monte, desce o monte, vai e peleja ali, sofre, padece mesmo. Josué, quando Deus chama, há uma diferença no exercício da liderança e do ministério de Josué, porque ele vai ser um líder mais guerreiro.
Eu me lembro que eu conversava com o Rocha, ele me disse que no exército, que Rocha é um militar, todo mundo sabe quem é, e no exército havia alguém de uma alta patente que usava o livro de Josué para falar sobre estratégias, para falar sobre inteligência, o fato dos espias terem ido lá ver a terra, como é que funcionava. E ele me contou, eu falei, rapaz, como é que é? A Bíblia tem resposta para tudo. E é a verdade. Dentro do exército, o cara estava falando que os espias foram lá olhar a terra e viu como é que era, ele se escondeu na casa de Rabi, aquele negócio. Então, assim, a Bíblia tem resposta para tudo. E Josué, quando ele vem para ser um líder de guerra, diferente de Moisés. Ele aprende tudo o que era necessário com Moisés para exercer um outro tipo de liderança. E quando Deus fala com ele, ei, seja forte e corajoso, ele não fala, Deus não fala, seja forte e corajoso, tira a espada e vamos lutar, e vamos guerrear. Ele fala, ei, seja forte e corajoso, mas o seu objetivo aqui é cumprir a condução do povo para a promessa e preservar a minha palavra. As lutas que você trava na sua vida, as lutas que você enfrenta, elas não estão vinculadas à força que você tem. É aquilo que a gente usou os meninos aqui como exemplo. A força que você tem, ela é apenas uma opção visual, que você pode tangir, né? Falar assim, não, esse fulano é mais forte que esse. Mas quando se trata da palavra, de força e coragem, Deus está falando para você. O forte e o corajoso é aquele que detém os meus mandamentos e os guarda, e o exerce, é aquele que entende efetivamente, eu sou a Bíblia que aquele cara vai ler, então eu tenho que ter a palavra de Deus dentro de mim, para que ela saia de mim e exale para as outras pessoas. E por último, o povo já está aqui, pode subir, vamos ler o versículo 9, que diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus está falando para Josué, ser forte e corajoso é você entender. Primeiro, uma pergunta que Deus mesmo pergunta e Deus mesmo responde. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. O que Deus está falando para Josué? Ei, cabra, antes de qualquer situação, se pergunte, quem te colocou no lugar que você está? Quem te colocou no lugar que você está? A gente pensa que quando a gente vem para cá, ou quando a gente faz qualquer coisa na vida da gente, é obra do acaso. Eu vim na igreja hoje, é só mais um dia. E nunca vai ser. Sempre Deus vai estar dizendo para você, eu quero tirar você e eu quero te ordenar e colocar você onde eu quiser. E Deus fala para Josué, quem chamou você, Josué? Quem te ordenou? Quem chamou você? Quem tirou você de uma condição ruim e colocou você aqui? Quem te mostrou o caminho que eu devo seguir? E quem disse para você, seja forte e corajoso? Quando eu preparava, eu estudava em casa, Deus falou para mim seriamente uma coisa. Deus falou que tem gente que Deus tirou de relacionamentos ruins e abusivos e vai estar lá. Tem gente que saiu de um contexto familiar ruim, onde havia laços de morte, e ele vai estar lá para ouvir essa palavra e vai ouvir você dizer, quem te chamou? Quem te tirou daquela condição ruim e trouxe aqui para dizer que você deve ser forte e corajoso, e para dizer não se apavore e não desanime. Por que Deus fala não se apavore e não desanime? Porque o medo vai vir mesmo, o pavor vai vir. É chegado um momento na vida da gente que a gente tem medo, que a gente vai se apavorar, mas aí Deus fala para ele, seja forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai estar com você por onde você andar. Ser forte e corajoso é entender e ter convicção de que você não está só. Ser forte e corajoso é você saber que na sua caminhada da vida, Deus vai estar com você onde você quiser. Onde você pisar, onde as plantas do seu pé pisar, Deus vai estar com você. Não se apavore, não desanime, não tenha medo, porque Ele tem cuidado de você. Diferente daquilo que a gente traçou, foi apenas uma brincadeira com os meninos, tirar um paralelo para vocês entenderem que a força e a coragem que a gente prega e que a gente vê aí fora é muito diferente da força e a coragem que Deus quer que nós tenhamos. A força e a coragem que Deus quer que a gente tira de dentro de nós é baseado na palavra, é entendendo que existem promessas para nós que precisam ser realizadas, mas que a gente precisa tomar atitudes para que elas aconteçam, e que você não está só. Não é uma caminhada solitária, não é uma coisa que você vai viver sozinho, é só você, não. Deus vai estar com você
aonde você estiver. Deus é uma garantia que Deus está falando: Josué, vai, meu filho, quem te chamou fui eu, o Senhor, o seu Deus. Então seja forte e corajoso, vai, porque eu chamei você, e onde você estiver, eu vou te abençoar. E Deus fala a mesma coisa para você: vai, saia daqui hoje entendendo que onde você estiver, o Senhor quer te abençoar. Deus quer derramar bênção sobre a sua vida. Deus te chama e te ordena: ei, fui eu que te chamei. Tenha coragem de enfrentar desafios que você não tinha antes de entrar aqui, e saia daqui diferente, sabendo que o Senhor, o seu Deus, é com você. Essa é a convicção que você tem que sair daqui entendendo. O sentido de ser forte e corajoso é entender essas coisas. A promessa existe e você pode destravá-la tomando atitudes de fé, sensibilidade. Escute Deus falar com você, ouça o Senhor falar com você. Seja a Bíblia que o outro vai ler, seja a Bíblia que a sua esposa vai ler, seja a Bíblia que os seus amigos vão ler, seja a Bíblia que o pessoal do seu trabalho vai ler, vai falar: esse cara é diferente demais. Que fonte esse cara bebe? Aí você vai dizer: a fonte que eu bebo é essa aqui, é a palavra de Deus, é dessa fonte que eu me alimento. E as pessoas vão ter coragem e vão entender que é dessa fonte que sai a vida que sai de você. E por fim, você não está só. Entenda, permita caminhar com Deus. Permita ter Deus ao seu lado. Permita que Ele seja o seu amigo, o seu companheiro fiel de todas as horas. Porque quando todo mundo te abandona, quando todo mundo te deixa, o Senhor vai estar lá, independente do que você fez, independente de quem você pensa que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você pode fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Então medite nela de dia e de noite. Seja intencional. Tome atitudes de fé e seja intencional em tudo que você vier a fazer. E entenda que Deus cuida de você. Deus cuida de cada um de nós. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Que você saia daqui dessa noite entendendo e tendo a convicção de que Ele cuida de você. E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua trajetória. Que cada vez mais onde você estiver, assim como foi com Josué, assim como Deus falou de Moisés a Josué, que tudo aquilo que você faça seja abençoado. Que onde as plantas do teu pé pisar, seja próspero e seja abençoado. E eu não estou falando isso para que você ganhe nada. Eu estou falando isso porque é necessário que você cresça. E para que isso aconteça, você precisa se esmerar na palavra, você precisa se dedicar. Dedique um pouco do seu tempo
para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. É muito bom você ouvir a gente falar aqui, a gente vai falar coisas e Deus vai colocar coisas no nosso coração. Mas a coisa mais gostosa que tem na vida e na caminhada é você ter a plena convicção de que Deus Todo-Poderoso tirou um tempo para falar diretamente com você. E é você e Ele. E Ele tem cuidado de você. Que essa semana seja uma semana abençoada, que você possa entender de que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Que você seja abençoado onde você for. Que a sua casa seja restaurada. Que o seu lar seja restaurado, Deus. Deus, cuida desse povo. Que esse povo possa sair daqui tendo uma semana muito boa, essa semana que vai vir. Que eles possam ter experiências contigo. Dê sonhos sobrenaturais para esse povo. Dê visão, Senhor Jesus. Que eles possam ver aquilo que eles não viram anteriormente. Traz experiências espirituais para esse povo que está aqui. Abençoa a vida de cada um deles, a vida dos seus filhos, a vida da sua família. Traz salvação para os lares que precisam. Traz maridos para esse lugar. Que os homens dessas mulheres aqui venham para essa casa e se rendam aos pés do Senhor, e que sejam verdadeiros sacerdotes do seu lar, e essas mulheres auxiliadoras dele, Senhor Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, hoje e até a volta de Cristo. Amém? Glória a Deus. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Sente um instante, um minuto.